Provérbios 17 e 17. O amigo ama a todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Provérbios 18 e 24. Parte B do verso 24. Há amigos que é mais chegado que o irmão. Eu sou o evangelista Celso Godoy. Peço licença para adentrar a sua casa, ao recinto onde você está, através desse canal de comunicação, para dar início a mais uma aula, a mais uma videoaula, ou seja, a 13ª lição, a última lição desse seriado Relacionamentos em Família, tá? Desse segundo trimestre. Estamos aí encerrando esse segundo trimestre, estamos na última lição, a 13ª lição. E no próximo domingo estaremos começando aí o terceiro trimestre com um seriado de 13 lições, cujo tema principal é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, ministrada pelo pastor Douglas Batista. Então, nós vamos dar início nessa videoaula EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E você é o nosso convidado especial para ficar conosco até o final dessa aula. Muito subsídio, uma lição abençoada, cujo tema é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Lição 13 será ministrada no próximo domingo na sua igreja. Tá? Você que ainda não é evangélico, vai a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, e ali você vai ter confortavelmente o prazer de assistir a ministração dessa aula pelo professor, ok? 25 de junho de 2023, no próximo domingo. Já peço para você pegar a sua caneta, o seu lápis, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e vamos para o comentário da nossa linda e maravilhosa lição e abençoada lição. Temos aqui o texto áureo, está em João capítulo 11, verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verdade prática nos diz, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então nós vamos ver aqui mais um episódio, mais uma história de uma família abençoada, que era a família de Betânia. Diz os estudiosos que eram 3 irmãos, tá? Solteirões e já coroões. Um cuidava do outro. Marta, Maria e Lázaro. E Jesus fez amizade com essa família, porque Jesus era um homem social, tá? E ele fez amizade com eles, e de quando em quando ele passava nessa cidade de Betânia, tá? Para ver os seus amigos. E ali era bem recebido, bem acolhido, bem servido, ele se sentia bem. Então Jesus tinha prazer de visitar os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E vamos aqui adentrar nessa linda história dessa maravilhosa família que fez amizade com o Senhor Jesus. Que nós tenhamos amizade com Ele também, profunda, porque é maravilhoso ser amigo de Jesus. É um amigo que nunca nos deixará sozinho e sempre estará nos suprindo nas nossas necessidades, na angústia, tá? No sofrimento, na solidão. Você pode contar com Ele porque Ele não te deixa na mão. Tá? Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. E João capítulo 11, verso 5 ao 11, 5 e verso 11, tá? Então aqui aqui narra, melhor dizendo, a história dessa belíssima família, amiga de Jesus. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, já estaremos adentrando a nossa introdução, a introdução da lição. O comentarista é o pastor Elenay Cabral, e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, a vida social de Jesus. Segundo, frutos da amizade com Jesus. E terceiro tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Os objetivos da lição são 3. Explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus
E o terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Então são esses três objetivos da lição. Estaremos agora, trazendo subsídio, discorrendo sobre esses tópicos. Introdução. A amizade é um dos bens mais preciosos na vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. A Bíblia é cheia de narrativas, de história de pessoas que hospedaram o anjo sem saber e foram abençoados. E Marta e Maria e Lázaro hospedaram Jesus e tiveram grandes benefícios. O maior benefício que eles tiveram foi a ressurreição do seu irmão Lázaro, porque se fez amizade com Jesus. Então temos que ser hospedeiros, temos que ser o bom samaritano para que Jesus venha se hospedar em nossa casa, em nosso coração, em nosso templo, que é o nosso corpo, morada do Espírito Santo, morada da Trindade. Muito importante isso. Avançando para o primeiro tópico da nossa lição, a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Cristo na casa de seus pais, criado na casa de seus pais, melhor dizendo, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José, aprendeu a profissão de carpinteiro no relacionamento social. Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora. Estabelecia amizade. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério, estabelecendo grandes amizades. Não por acaso, nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Então nós vemos que Jesus era um homem social, era um ser social, E ele tinha bons relacionamentos. Ele aprendeu com seu pai adotivo, que era carpinteiro, a profissão, e certamente eram os melhores móveis, os melhores bancos da época. Era Jesus quem produzia, quem fabricava, porque Jesus era uma pessoa muito inteligente, Ele era muito dedicado. E assim que o seu pai ainda morreu novo ainda, seu pai adotivo José, ele assume a direção da casa como sendo o irmão mais velho, e ele, tendo aprendido com seu pai essa profissão, ele sustentou certamente a casa, até que os seus irmãos pudessem crescer, e tomar também a direção ali, cuidando da sua mãe, Maria e seus irmãos, as suas irmãs. E após isso, Jesus, então, ele vai agora atender o seu Pai Celestial e começa o seu ministério aos 30 anos. Aos 30 anos ele começa o seu ministério, convoca os seus discípulos, seus 12 discípulos, e chega um momento que Jesus diz: olha, já não chamo mais vos de servo, mas de amigos. Olha aí que maravilha, Jesus teve bom relacionamento e teve bastante amizade. As pessoas procuravam o carpinteiro de Nazaré para fazer os seus móveis, porque era um homem sábio e honesto. E Jesus agora deixa a carpintaria para fazer o trabalho do seu pai, e ele adquire muitas amizades e recruta aí 12 discípulos. E diz para eles que agora, depois de certo relacionamento, de tempo de relacionamento, diz para os discípulos que agora não chamava mais eles de servo, mas de amigo. Mas como fazer uma amizade com Jesus? Qual é o meio que nós podemos fazer hoje se ele não está aqui pessoalmente? É através da oração. Nós falamos com Jesus.
Para se ter um amigo, você precisa de conversar com ele e saber dele, né? Inquirir deles, da sua vida, e vai criando um elo de amizade. Você conversa com ele e ele conversa contigo. Quando nós ajoelhamos, estamos orando, nós estamos conversando com Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, Ele está falando com nós através da sua palavra. Embora Jesus fala conosco audivelmente, né? Através do Espírito Santo. Né? Ele falou com Moisés cara a cara, face a face. Falou com Paulo através de revelações. Falou com os discípulos através de aparições depois de ressuscitar, depois de morto. Né? E disse, olha, eu não sou espírito, mas eu ressuscitei. Né? Toca em mim e vê que eu tenho corpo, né? O espírito não tem corpo. Então Jesus relaciona conosco. Mas o normal, né? O mais normal é nós falarmos com Jesus através da oração e Ele falar conosco através da sua palavra. Isso é o mais habitual, tá? É o mais comum. Mas Deus fala conosco através de visões, de sonhos, de revelações, como falou com os seus amigos, né? Jesus, nós, por ser amigos de Jesus, nós não podemos ser muitas vezes ousados, né? Como aí nós vemos certos segmentos que quer pôr Jesus na parede, né? Quer pôr Deus na parede. Nós não podemos pôr Deus na parede. Nós podemos pôr uma aranha na parede, no canto da parede, mas não Jesus. Não podemos pôr Deus no canto da parede, né? Que é a confissão positiva, né? Que é a teologia da prosperidade. Não, nós somos amigos de Jesus, mas continuamos servo. E o servo obedece o seu Senhor, embora sejamos amigos. Tá? Então não é nós que determinamos para Deus, mas é Deus que determina para nós. E como servo nós devemos obedecer, embora sejamos amigos, né? Nesse entrosamento de orarmos, né? Conversar com Ele e depois Ele conversar conosco. Mas com respeito e sempre servindo da melhor maneira. Não querendo que Ele faça a nossa vontade, mas que nós façamos segundo a vontade dEle. Aí tudo vai dar certo. Tá? Embora sempre atende aquilo que nós necessitamos, atende nós na nossa necessidade. Mas avançando aí para o segundo ponto, meus queridos, do primeiro tópico, uma casa hospedeira. Olha aí, eu disse para vocês que pessoas sem saber hospedaram anjos e foram abençoados e beneficiados por esta razão, né? Nós vemos Ló, né? Nós vemos Abraão e mais outros, né? Que não vamos lembrar aqui agora, tá? Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro, João 12, verso 1 ao 2. Todas as vezes que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava nosso Senhor de maneira acolhedora. Veja bem, meus queridos, Jesus ele foi criado na cidade de Nazaré, com seus pais. Uma cidade, segundo os estudiosos, aproximadamente 90 a 100 habitantes. Era uma cidade pequena, muito pequena, tá? Não era uma cidade de destaque. Até um dos discípulos perguntou, pode vir, alguém perguntou para um dos discípulos, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí disse, vem e veja. Não vou lembrar agora o nome do discípulo, né? Vem e vê. Porque Nazaré é uma cidade que não era destaque, era pequena, com poucos habitantes. E ninguém imaginava que saíra de lá um grande profeta, né? O Filho de Deus. Então, foi cumprida essa profecia, né? Que veio um grande profeta em Nazaré, se tornou uma cidade de destaque, embora com poucos habitantes e pequena. Tá? Então, a aldeia de Betânia, né, a cidadezinha de Betânia, essa vila de Betânia, ela tinha talvez aí 20 casas, né, poucas pessoas, mas era um lugar abençoado, que era próximo a Jerusalém, poucos quilômetros de Jerusalém, tá? E se não me foge a memória também,
era nas escarpas do monte Sião, se não estou equivocado, tá? Ela ficava naquela região ali e dava uma vista, por ser alto, dava uma vista para o deserto e também para o mar, tá? Era um lugar de uma vista muito linda, né? O pôr do sol, e Jesus aproveitava para descansar ali. E ele achava ali, né, aquela família que era acolhedora, e nas suas horas de descanso ele passava ali. E certa vez Jesus vai com os 12 para almoçar. E nós vamos ver esse episódio mais para frente, né? O que aconteceu com Marta, Maria e Lázaro, né? Avançando para o nosso terceiro ponto do primeiro tópico, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu, e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Lucas 10, 38 e 39. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Então veja bem que os irmãos, a princípio, não acreditavam muito, né, que Jesus era o Filho de Deus, na sua missão, né, que ele veio à Terra para fazer ao Pai Celestial. Mas, embora essa família não tinha conhecimento profundo de Jesus, mas eles acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. E acolheram. E eles ali, então, foram beneficiados, havia uma comunicação profunda. E Jesus chega ali com 12 homens numa hora do almoço, e Marta ficou ali apavorada. Era uma mulher dedicada na culinária, né? Ela queria servir o melhor prato, e mais que era o seu amigo Jesus, e ela ficou apavorada. Mas Maria não, Maria mais sossegada, senta aos pés de Jesus para ouvir, né, a pregação, o ensino de Jesus. E Marta, apavorada, com a cozinha, né, 12 homens, chegar numa hora, né, uma mulher, a sua esposa convida aí 12 pessoas para vir na hora do almoço sem avisá-la, ela vai te dar uma bronca, né? Porque é muito difícil. E Pedrão comia demais. Então Marta ficou preocupada em ver Maria sentada, acomodada, ouvindo Jesus ensinando. Ela chega e dá uma bronca. Ô Jesus, corrija essa situação aí, eu preciso de ajuda na cozinha, e a Maria está sentada aí, lugar de mulher é na cozinha. E Jesus diz carinhosamente, Marta, Marta. Sempre que Jesus dirigia anunciando 2 vezes o nome da pessoa, era um modo carinhoso. Marta, Marta, está preocupado com muitas coisas, mas uma coisa te basta. E Maria escolheu a melhor parte. Jesus não estava ali, né, dando uma bronca porque ela estava trabalhando. Não, o trabalho era necessário. Precisava de Marta fazer, né, alguém fazer o almoço. Mas Jesus estava dizendo, Marta, dá prioridade primeiro para a palavra de Deus. Primeiro, vem aqui ouvir a palavra de Deus, e depois a Maria vai te ajudar e vai decidir essa parada do almoço. Mas dá prioridade. Aqui está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não estava dizendo para, né, deixar de fazer o almoço, né, mas para priorizar. E muitas vezes, irmão, nós deixamos de priorizar essa amizade, né, esse falar com Deus. Às vezes levantamos, não fazemos um culto doméstico, né? Quantos crentes abandonou o culto doméstico? Precisamos rever essas coisas, né? Que graças a Deus que a minha esposa em casa sempre não esquece o culto doméstico, né? Eu já sou um pouquinho mais relaxado, mas estou sempre junto, tá? E nós fazemos o culto doméstico, e nós precisamos de conversar com Deus. Na hora de comer, às vezes esquecemos até de orar, vamos esquecendo disso, mas temos que orar, conversar com Deus, agradecê-lo, tirar essa prioridade para Deus. Na hora de ir para o serviço, de jantar, a todo momento pondo Deus em primeiro lugar. E quando nós iniciamos o dia, fazendo o culto doméstico, o dia é abençoado. E se houver alguma barreira, vai cair por terra.
Então é maravilhoso nós estarmos desta forma, comunicando, né, com essa amizade com Cristo. Isso é uma amizade. Ler a sua palavra, escutar e falar conosco e também nos orarmos e agradecer em tudo dai graça. Né? Maravilhoso. Vamos então para o nosso segundo tópico da nossa lição, frutos da amizade com Cristo. Tá? No primeiro ponto, presença real do Filho de Deus. Olha aí, a presença real. Hoje nós temos a presença espiritual. Sentimos Deus dentro de nós, falando conosco através do Espírito Santo, mas ali eles tiveram o privilégio de ter a presença real de Cristo. Se alguém perguntasse ali aonde mora Jesus, falava, vai na rua direita, lá na casa de Maria e do seu pai José, está lá o Filho de Deus. Então as pessoas tinham a presença real de Cristo ali com eles. E não diferente o privilégio da família de Marta, né? Ter essa amizade tão favorita, né? Tão íntima com Jesus, que lhe trouxeram muitos benefícios, né? Então vemos aqui a presença real do Filho de Deus. Quando Marta e Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Mateus 10 e 40, versículo 40. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 e 16. Então, eles descobriram que ali não eram umas simples pessoas, mas era o Filho de Deus. Era o Deus em carne e osso ali, né, com eles. Isso é maravilhoso, irmão. Que maravilha nós termos Deus. Se é tão maravilhoso ter Ele de modo espiritual, imagina agora, eles tiveram o privilégio que muitos de nós não tivemos, que era a presença real do Filho de Deus, em carne e osso ali, né, na cidade de Jerusalém, ali na aldeia de Betânia, ali de Marta e Maria e Lázaro, né? Era uma maravilha. Quando Jesus chegava, Lázaro já matava o cordeiro para fazer o churrasco, Marta já ia para a cozinha para preparar os melhores pratos e Maria aproveitava para ouvir Jesus, né? É assim, era a família dinâmica. É assim, irmão, que funciona a família de Deus. Fazemos a obra de Deus, mas não devemos só ficar preocupados com a obra, nós temos que ter um momento de devoção como Maria. Essa família nos ensina. Devemos estar dedicados à obra de Deus, fazer ali o que precisa fazer no templo, o evangelismo, mas precisamos ter a hora devocional como Maria. E também precisamos servir a Jesus bem como Lázaro serviu. Era uma família abençoada. Avançando para o segundo ponto, do segundo tópico, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores do Evangelho citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lucas 10, 39. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte do seu irmão Lázaro, ela lançou aos pés dele e chorou suas tristezas. João 11 e 32. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com os seus cabelos. João 12 e 3. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundo e espiritual com ele. Então nós vemos 3 episódios que acontecem com Maria, que marca, né? Que destaca Maria, e ela entra para a história, né? Diz que Maria seria lembrada em todo o mundo, em todas as épocas, ela seria lembrada por causa da sua atitude. A primeira atitude para com Jesus foi Lucas 10 e 39, né? Quando Jesus visita a casa, quando Jesus visitou a família,
ela sentou aos pés de Jesus. Tá? Ela era uma mulher tranquila, sossegada, e ela sabia o que ela queria. Ela deu preferência para estar aos pés de Jesus, enquanto Marta estava na cozinha, mas ela estava ouvindo. E por isso Jesus chamou a atenção de Marta, carinhosamente, dizendo que ela tinha que vir também. E depois seria resolvido. Não precisava preocupar com os 12 homens, 13, né, com ele, com o almoço naquele momento. Ia ter tempo, ele não estava com pressa, mas a prioridade é para ouvir. Então Maria é destacada, né? Ela é elogiada pela essa atitude. Jesus traz um elogio, né? Marta, Marta, faça como Maria. Ela escolheu a melhor parte. Jesus elogiou a atitude de Maria, ele ficou alegre com a atitude de Maria. A segunda atitude foi quando ela chorou, né? Eles mandaram avisar Jesus. Jesus estava um dia de viagem em outro lugar e Lázaro estava doente. Eles mandaram pessoas avisarem Jesus que Lázaro, seu amigo, estava doente. E Jesus disse para os discípulos, olha, essa doença não é para a morte. E demorou ainda mais alguns dias, né? Aí, 4 dias para chegar até a Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. E ele já havia morrido. Estavam todos chorando, já tinham sepultado, já havia 4 dias, né, do aviso para Jesus, e até a sua morte já estava sepultado, né, já cheirava mal. E quando Jesus vem se aproximando da aldeia, então Marta chega e num tom asperoso, né, de bronca, Jesus, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi a mesma frase que Maria disse, só que Maria, ela se dobrou, ela ajoelhou em adoração. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, olha a diferença. Marta faz uma cobrança, porém Maria, ela faz um reconhecimento da presença de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a atitude de um adorador. Então, por isso que Maria se destacou mais do que Marta. Marta era muito dinâmica, muito franca, ela não escolhia, né, palavras, mas ela falava, né, de imediato. Porém, Maria era mais espiritual, mais sossegada e mais amorosa. Então, mas não podemos aqui desprezar Marta, né? Jesus amava todos eles, como Deus também amava todos eles, tá? Sem distinção. Porém, Jesus fez essa correção. A outra atitude de Maria que marcou a sua vida, que deixou ela internalizada em todos os tempos, que todos aqueles que lerem a Bíblia vai ver essa menção de Maria que Jesus fala, tá? E por último, foi na casa, né, que Jesus estava ali almoçando e Maria chega com um vaso de alabastro, né, e unge a Jesus. E com seus cabelos enxuga os pés de Jesus, por causa que era um tipo de um óleo, né, especial, de um cheiro maravilhoso, um perfume muito caro, tá? Muito caríssimo. Diz que aquele vaso com aquele conteúdo era um ano de trabalho, bem trabalhado pelo trabalhador braçal, era muito caro, muito caro. E ela quebra e unge a Jesus, enxuga os seus pés com os seus cabelos, né? E alguém ali vê isso e dá bronca, né? O Judas dá bronca, podia ter vendido esse vaso de alabastro por tanto 300 dinheiro, tá? Vamos supor aí 30 mil, né? E dado aos pobres. Jesus, olha, vocês vão ter os pobres com vocês todo tempo, mas a mim, você não vai ter todo tempo. E ela está fazendo uma atitude, isso é para o meu sepultamento. Maria estava revelando ali, estava sendo uma atitude profética, ela sabia, ela entendeu que Jesus ia morrer e aquilo dali serviria de bálsamo, né? Era usado como bálsamo para embalsamar as pessoas, para não ficar com mau cheiro. Nós vemos que quando aquelas mulheres foram ao sepulcro de Jesus após a sua morte, elas levavam iguarias para fazer uma celebração ali, para embalsamar o corpo de Jesus. Mas não precisou porque ele já havia ressuscitado. Então era esse costume e Maria não se deu ao valor, mas ela se deu, né, o amor, né, e o que Deus revelou para ela.
a morte de Jesus, e ela chorou ali e ungiu Jesus, e não se deu o valor, porque ela não estava pegado a dinheiro, mas estava pegado a Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é maior que todas as coisas. Maravilha! Avançando aqui para o terceiro ponto do segundo tópico, serviço concreto. Tá? Não era um serviço abstrato, mas era um serviço concreto. Né? Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Olha aí, lições. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade espiritual especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. João 12 e 2. Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço, desproporcional e a não esquecer do necessário. Lucas 10 e 40, verso 40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. João 12 e 2. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário à prioridade espiritual. Lucas 10, verso 4 e 42. Então, como eu disse, a família ali era dinâmica. Quando Jesus chegava, aqui é por minha conta, Lázaro certamente ia matar o carneiro, a ovelha, né? O cordeirinho para fazer churrasco para Jesus. Ele se virava, Marta ia para a cozinha e Maria ia para os pés de Jesus. Mas a bronca aqui de Jesus com Marta, né? Não foi nenhuma bronca, foi um ensinamento, é que ela devia dar prioridade. Ela devia aprender a dar prioridade para Deus, e certamente ela aprendeu. Então, mas o serviço que eles tinham que fazer era correto. A família tem que ser assim. Na família tem que ter adoração, o tempo para servir Jesus, tem que ter um tempo para a manutenção da casa e também da casa de Deus, serviço, né? A mordomia, certo? E também um tempo de felicidade, de um churrasquinho, né? Mas priorizando primeiro o reino de Deus. Foi isso que Jesus ensinou para Marta, mas não discriminou e nem desclassificou ela. Só admoestou. Aprenda a lição, Marta, né? Dá prioridade para a minha palavra. Foi isso que ele disse. Avançando agora para o nosso terceiro e último tópico. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Olha aí. Primeiro ponto, uma história de amor, né? Uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis, discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que nos deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. 1 João 3 e 18. Jesus disse para os seus discípulos, né? Aqueles que tinham conhecimento de leis, tá? De cor e salteada, dos mandamentos de Moisés. Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. E eles disseram, qual, Jesus? Nós já conhecemos todos os mandamentos. Que vos ameis uns aos outros. E nisto o mundo conhecereis que vós sois os meus discípulos. Aí quando aquele doutor da lei experimenta Jesus perguntando, qual é o maior mandamento? Esse maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Tá? Nesses dois mandamentos, dois grandes mandamentos, está resumido a lei de Moisés e os profetas. O amor, então, é o distintivo do cristão. Você pode falar em língua estranha, você pode ter os 9 dons do Espírito Santo, dom de cura, dom de maravilha, né? Tem mais dons ainda, o quanto você puder adquirir. Mas se você não tiver amor, você não entra no céu. Então, ser profeta, profetizar, não é distintivo de que você é salvo.
O distintivo que você é salvo é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa, a primazia é o amor. O amor engloba todas as virtudes do Espírito, mansidão, alegria, né, fé, os 9, tá? Mas ele a primazia é o amor. Paulo disse que podia dar o seu corpo para ser queimado, dar toda a sua fortuna para ajudar os pobres, mas se ele não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ele podia falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se ele não tivesse amor, nada disso tinha importância. Então veja o valor, nós como família de Cristo na igreja e também a nossa família particular, tem que ter o amor, porque aonde Cristo está, o amor reina. E Ele nos ensina a amar uns aos outros, né? Isso é muito importante. O amor, ele supera todas as coisas. O amor não tem ganância, né? Ele não visa questão de troca, mas ele ama por amar, sem mesmo receber. Tá? Isso é o amor. Está lá na carta de Paulo, né, 1 Coríntios, capítulo 13, né? A primazia do amor. Que o amor não é soberbo, tá? Mas o amor suporta tudo. Então é isso que Cristo ensinou àquela família. Ela foi abençoada porque ali chegou o amor. E Jesus ensinou também os escribas e fariseus, que fazia tudo direitinho a lei, mas não tinha amor. Jesus dá uma dura neles. Vocês têm que amar, senão vocês não entram no céu. Ok? Segundo ponto, compreendendo o outro. Olha a importância de compreender o outro. Segundo ponto do terceiro tópico. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e a outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa e falava de maneira mais direta e franca, e a outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habita pessoas com personalidade diferente uma das outras, e é preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio de amor em casa. Então veja bem, Jesus sabia lidar com essa situação, né? Embora 100% homem, mas também era Deus. Ele sabia, ele conhecia o temperamento sanguíneo, né? Melancólico, são os 4 temperamentos, né? Colérico, né? E melancólico. Mas Jesus soube administrar, ele sabia administrar, ele nos ensina que filhos têm personalidade diferente, são cabeças pensantes. Quando você casa também, você vai casar, né? A sua esposa também tem personalidade diferente, são cabeças pensantes. Então você entra para o casamento não para ser feliz, mas você entra para fazer a esposa feliz. E a esposa entra para fazer você feliz. Aí dá a química perfeita. E com essa ajuda, com esse amor mútuo, passa para os filhos. Você vai fazer o seu filho feliz e ensinar ele também a fazer a família feliz. Porque nós não somos perfeitos. E Jesus nos ensina que nós temos que saber lidar com todos. Uns é mais, uma personalidade mais, né, como Marta, outros como Maria, mas não podemos desprezar ninguém, porque são família e cada um tem, né, a sua adoração, o modo de servir a Jesus, porém todos amavam a Cristo e Cristo amava a todos. Porém é preciso de uma correção para chegar as coisas no eixo, né? Avançando para o terceiro ponto do terceiro tópico. Ponderar quando aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor de sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta, quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Lucas 10 e 40. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era a casa de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só do pão viverá o homem, mas
toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, repetindo aqui. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raiz profunda, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Podemos fazer uma aplicação pessoal aqui. Muitos cristãos, pais de famílias ou mães, se enfurnam na igreja, preocupados em fazer o melhor para Jesus e esquece da família. E a família às vezes está em casa, vulnerável aos ataques do inimigo, e estamos cuidando só do trabalho da igreja. Não, tem que ser mútuo. Você tem que cuidar do trabalho da igreja, mas tem que cuidar da sua família, priorizar a sua família. Porque a primeira igreja começa na família, tá? Da prioridade, Jesus ensina, que nós devemos cuidar. Que o obreiro, que não cuida bem dos seus, como ele vai cuidar da igreja de Cristo? Então temos que ter cuidado. Podemos fazer essa aplicação pessoal, mas devemos. Jesus aqui estava dizendo para Marta, faça sim o seu serviço. Muito bom, você está fazendo a coisa certa, mas priorize primeiro o reino de Deus. Coloca cada coisa no seu lugar. Serviço para Deus, serviço com a família, adoração para Deus, trabalho na família. Então, tudo no seu determinado lugar, priorizando a palavra de Deus. Chegamos ao fim dessa maravilhosa lição. Acredito que você adquiriu muito subsídio para você ensinar com muita propriedade ali na sua igreja, nesse próximo domingo. Tá? E nós vamos fazer aqui a conclusão da nossa lição. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. É lógico que a família vai ter contratempos, mas com Jesus dentro do lar, todos esses contratempos serão resolvidos, solucionados, e nós seremos uma família abençoada, tanto em casa como na igreja. Meus queridos, chegamos mais ao final desse maravilhoso seriado de lições. Como eu já disse, vão começar no próximo domingo, sem ser nesse dia 22, mas no outro, na outra semana, estamos aí iniciando o terceiro trimestre, Aliás, domingo agora dia 25, melhor dizendo, 2023, junho. Estaremos iniciando o terceiro trimestre no outro domingo, na outra semana, tá? Um seriado abençoado, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, pelo nosso pastor Douglas Batista, tá? Um excelente teólogo e pastor. Que Deus abençoe a sua vida, um beijão no seu coração. Não se esqueça de nos ajudar, inscrever no canal, você está nos ajudando, que a nossa plataforma, o YouTube, entenda e ela cresça, para que seja os nossos vídeos enviado, compartilhado para mais pessoas. Então, dá o seu like, dá a sua curtida, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal se você não for inscrito. Um beijão no coração, bye bye e até o próximo vídeo, galera!